Olá, turma! É nossa segunda aula, né? Espero que vocês tenham assistido a primeira aula para a gente dar a nossa continuidade da segunda. Como eu sempre digo para vocês, nossa disciplina é Enfermagem e Saúde Pública. Eu sou Vanilza Ribeiro e venha comigo para a nossa segunda aula. Espero que goste, foi feita com muito carinho, tá? Então, vamos para a nossa aula, né? O processo saúde e doença. Na aula passada, nós falamos sobre um curto histórico sobre saúde pública. Como foi que se chegamos até aqui, né? Vocês deram o conceito, o que é que vocês achavam, o que vocês acham sobre o que é saúde pública. Vocês fizeram também argumentou o que está faltando, né, para a saúde pública. É um fato muito bem interessante. Mas hoje, na nossa segunda aula, vamos focalizar, vamos falar sobre o processo saúde e doença. Não podemos falar de saúde pública sem falar desses processos, né? Desses direitos, desses privilégios, os desafios, as exigências que temos no decorrer da saúde pública. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, 7 de abril de 1948 diz que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença ou enfermidade. Porém, também teve em 2000 que a própria Organização Mundial ela falou que saúde para todos, de 2000. Só que para ter, né, essa saúde para todos, para atingir, né, esses objetivos, tem que ter, né, um diálogo positivo e construtivo entre todos os atores envolvidos, para que tenha uma qualidade dos cuidados, tanto para usuários, prestadores, gestores, também para financiadores e políticos, para que tenha, né, de modo para garantir uma coesão nas atividades, para promover cooperação e respeito mútuo, para melhoria, assim, na verdade, digamos assim, para ter aquela contínua, né, da qualidade de saúde, é essencial um processo de mudança, para a qual tem essa necessidade de desenvolver uma cultura de qualidade de saúde, sendo que uma dessas tarefas é um desafio, tanto para os profissionais de saúde, tanto para os órgãos fornecedores desses profissionais, desses formadores, né, de profissionais para os usuários e também para os governantes. Olha que bem interessante, saúde, um conceito positivo, né? Um conceito positivo sobre saúde, que ser saudável significa além de não estar doente, tem a possibilidade de atuar, de produzir sua própria saúde, quer por meios de cuidados tradicionalmente conhecidos e quer por ações também que influenciem o seu meio. Ações políticas para a redução de desigualdade, educação, cooperação intersetorial, participação da sociedade civil nas decisões que afetam a sua existência. Então, isso aí é um conceito positivo do que é a saúde. E o bem interessante que teve uma conferência, na 7ª Conferência Nacional de Saúde de 1986, disse que a saúde é o resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terras. E também é um acesso de saúde. E também diz que é assim o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Então, assim, a saúde ela tem característica. Então, assim, o que digamos, ela é universalidade. Por que universalidade? Porque todos têm direito, sem exceção. Ela também é imaterialidade, ou seja, ela é sem existência exterior às pessoas. Também ela é indivisibilidade, porque ela não é possível decompor em componentes. E inapropriedade, porque ela não é mercadoria. Concepções. As concepções dependem muito do nosso modo de ver,
Como a gente vê isso? A prevenção, o tratamento, os profissionais necessários e atuações desses profissionais e o doente. Então, nessas concepções de como a gente vê essa forma de tratamento, nós temos o sobrenatural, que nós digamos que é a interpretação mágico da religiosidade, que podemos dizer assim, que é o poder da cura, que temos vários líderes espirituais com funções e também eles têm aqueles poderes, né, da natureza ritualísticas. Temos o natural, que é a importância do ambiente, né, da sazonalidade, aquela parte toda, né, do trabalho, e aquela prática clínica, né, com aquelas criteriosidades, com observação da natureza, né, que é a manobra de como é aplicada isso, né, que é a forma natural para o tratamento. E para o tratamento, digamos, para fratura, sangria, para os drenos. Também temos a parte da biomédica, que é a forma que é a biologia, né, que no caso, ela primazia do conhecimento. Tem aquela abordagem que tem a mecanicistas, digamos assim, né, do corpo, que fica centralizado o indivíduo na doença e também no hospital. Aí também nós temos nessas concepções a determinação social. É bem interessante que lá no século, por exemplo, após assim a Revolução Francesa, aparece bastante esse contexto, né, de concepção de causa social, que eles viam o modo, né, de adoecer e morrer de uma sociedade, e eles diziam que estava diretamente ligado ao modo de como estão estabelecidas as relações entre a classe no processo de produção e distribuição das riquezas, entendeu? Ou seja, a determinação social da doença ou os agravos vai de acordo com como vai a transformação da sociedade. Qual a importância de conceituar doença, né? O que é a doença, a determinação social da doença? Por que nós temos que conceituar? Porque os conceitos são referência da prática. Porque também eles traduzem nas opções de conhecimento necessário no desenvolvimento de métodos, técnicas e instrumentos para intervenções e, em últimas análises, na própria forma de a sociedade organizá-la-se para provê-la à saúde e evitá-la à doença. Saúde pública. A saúde pública é responsável pela avaliação dos problemas de saúde da população e pela formulação e implementação de uma resposta para enfrentá-lo. Temos vários tipos de problemas que temos de saúde e um deles que nós estamos tendo agora é a pandemia, né? Como estão formulando esse problema que é do Covid, a formulação e implementação de uma resposta para enfrentá-lo. O que o Ministério fez, né? Pradonizou. Não saia de casa, distanciamento. Se for sair de casa, use máscara. Isso aí é uma resposta que nós estamos tendo como enfrentá-lo. Enquanto os outros, né, estão desenvolvendo uma vacina, mas enquanto isso nós temos que nos prevenir. Não é isso? Então, ou seja, a saúde pública ela é responsável pela essa avaliação dos problemas que nós estamos tendo. Muita gente não está conseguindo ficar em casa, né? Tá ficando um tédio, digamos assim, a gente ficar em casa. Mas vamos enfrentar isso com fé em Deus, vamos vencer. Então, qual é o objetivo da saúde pública com tudo isso, né? O objetivo é simples, é assegurar o bem-estar coletivo, elevar os níveis de saúde da população e também a base para a reprodução e o desenvolvimento social. Esse é o objetivo da saúde pública. Então vamos lá, como estabelecer prioridade? O que é um problema de saúde pública? Ou seja, digamos que eu preciso desenvolver
o problema de saúde, para então eu estabelecer as prioridades. Porque assim, quais são esses problemas? O que é que está cometendo, né? O que está cometendo ao número de indivíduos? Quais são as ações individuais ou em coletiva que temos que ter para a prevenção e também para o controle, né, desse termos populacionais. Então, assim, em tudo isso, tem que ter uma tal justificativa para a intervenção do Estado para atender a demanda da sociedade como corresponde à alocação do público, entendeu? Esse é um problema de saúde pública. Então, os problemas de saúde pública envolvem a magnitude, que é no qual que há doenças com elevadas frequências que afetam grande a população, ou seja, constitui causa comum de morbilidade e mortalidade. Já a vulnerabilidade é a doença e agravos para quais existem instrumentos específicos de prevenção, ou seja, existem métodos eficazes de prevenção e de controles. E também, assim, a vulnerabilidade entra também essa questão que os métodos não estão sendo adequadamente utilizados, entendeu? E temos também a transcendência. A transcendência, ela é um conjunto de características de doenças e agravos de acordo com apresentações clínicas e epidemiológicas, do quais mais importantes tem, e dentre delas temos 3 partes da transcendência, que é as severidades, que são a medida de taxa de letalidades, de hospitalização e de sequelas, que isso aconteceu. Temos também a relevância social, que significa o valor que a sociedade imputa, a palavra é essa mesmo, a ocorrência de eventos através da estigmação dos doentes. E também nós temos a relevância econômica, que podem afetar o desenvolvimento devido à restrição comercial, ou seja, com perdas de vidas, porque tem custo de diagnósticos e tratamentos, entendeu? Quais são os problemas de saúde pública? São as 3, espero que vocês entenderam. Então, atenção e assistência de saúde são diferentes? Eu vou deixar essa perguntinha para vocês, que a gente não pode ficar sem uma atividadezinha. Como avaliar a saúde de uma população? Todos os trabalhadores de saúde têm a necessidade de conhecer seu público, o seu território, suas interrelações nesse meio ambiente, suas características sociais e muito mais. Mas vem aquela pergunta, como fazê-lo? Como fazê-lo, né? Sem essa resposta fica até difícil a gente planejar as ações que sejam efetivas na mudança de uma dada realidade. Então, o que fazer, né? Onde procurar essas respostas? Aí, aonde entram os indicadores de saúde, que vocês vão entender lá na frente. Nesses indicadores de saúde, nós temos demográficos, que é a população, a pirâmide, né, etária. Temos o socioeconômico, que é a taxa de analfabetismo, que é o nível, né, de escolaridade. O PIB por capita, taxa de desemprego, taxa de trabalho infantil. Também temos ambientais, que é a cobertura de rede de esgoto, de água tratada, de coleta de lixo. Como é que está sendo, né, esses indicadores? A mortalidade e a mobilidade, que é o coeficiente de mortalidade infantil, que no caso, né, são as principais causas de morte, etc, essas coisas. E os recursos, que é os números de leitos profissionais de saúde por habitante. Bom, gente, aqui eu vou deixar meu segundo exercício, que é um diagnóstico de saúde, que o objetivo é proporcionar a vocês, meus alunos, a oportunidade de explorar a identificação e análise de alguns indicadores constantemente utilizados em saúde pública.
Essa atividade seria feita em grupo, mas como nós estamos em quarentena, não vai ser possível. Então, vocês vão fazer individual, é um relatório. Eu vou passar tudinho certinho para vocês, o que eu quero no relatório. Vocês fazendo essa atividade, vocês têm um prazo para me entregar. Vocês podem pesquisar pelo site do IBGE, pelo DataSUS. E bem interessante também que vocês podem escolher a cidade que vocês querem trabalhar para vocês fazerem esse diagnóstico de saúde, tá bom? Então, gente, por hoje só. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. E a próxima aula, nossa aula 3, eu quero falar para vocês sobre o SUS. Vamos entrar melhor falando sobre o SUS. Se vocês puderem fazer uma leitura sobre o SUS, bom é.